falar da greve dos professores municipais de Curitiba, que inicia, portanto, hoje e é considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça. Mesmo assim, os professores confirmaram a paralisação das atividades e eles estão fazendo isso para se demonstrarem contrários ao plano de carreira apresentado pela Prefeitura de Curitiba. A decisão foi proferida na tarde de ontem, véspera da mobilização dos educadores e educadoras. O despacho assinado pelos desembargadores Marcelo Albach Silva e Luiz Mateus de Lima, da 5ª Câmara Civil de Curitiba, considerou como ilegal a paralisação dos professores das escolas e creches municipais de Curitiba. Os magistrados ainda determinaram que o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba, o SISMAC, suspenda a greve e mantenha todos os servidores em atividade. O descumprimento da medida vai gerar uma multa diária de R$20 mil para a categoria. A instituição também está proibida de bloquear e impedir a entrada de servidores e alunos nas escolas, sob multa diária de R$1.000. Os desembargadores ressaltam na decisão que é impossível a paralisação total de servidores relacionados à educação infantil por tempo indeterminado. Mas mesmo com o despacho judicial, o sindicato confirmou que boa parte dos servidores vai cruzar os braços. Além disso, os professores programaram um protesto na Praça 19 de Março, no Centro Cívico, para daqui a pouco, às 9 da manhã. A Diana de Abreu, que é a presidente do SISMAC, ressaltou que o orçamento da Prefeitura de Curitiba permite a valorização dos profissionais da educação. São elementos importantes para a gente avançar. O orçamento da cidade de Curitiba, ele permite a valorização dos profissionais da educação, de que sem carreira, hoje Curitiba não atrai jovens estudantes para ser professor, né? As pessoas até fazem o concurso, entram, mas saem porque elas passam em outros concursos da região metropolitana até o estado que tem salários maiores. Então o estado paga mais, São José dos Pinhais paga mais, Araucária paga mais do que os professores recebem aqui em Curitiba. Então a gente tem um problema também na atratividade da profissão. Nós trouxemos as informações, então, sobre a greve, o motivo dela e também a decisão dos desembargadores por o fato dessa paralisação ser ali inconstitucional. Mas vamos entender como está essa manhã de terça-feira em Curitiba, porque o Pedro Talim, repórter aqui do Grupo RIC, está acompanhando essa movimentação dos professores. Nós vamos conversar ao vivo com ele a partir de agora para entender se essa greve, que é considerada ilegal pela Justiça, está acontecendo de fato ou não. Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, B, a todos do estúdio, também a todos que estão nos acompanhando. Olha, mesmo com essa liminar que foi expedida ontem à noite, nada mudou. O sindicato já tinha anunciado que manteria a greve e nós, nesse momento, estamos em frente à Escola Municipal Anísio Teixeira, no bairro Atuba, que é uma das maiores escolas da rede, e sem nenhuma movimentação neste momento. Não tem, a gente até vinha, até para ver se teria aquela possibilidade de vir algum pai, trazer os seus filhos, às vezes até sem saber que aconteceria essa greve, mas não. Tudo parado, tudo tranquilo. Inclusive conversei com alguns professores da rede municipal que me falaram que todos os pais, todos os alunos foram avisados que hoje aconteceria essa greve. E por conta disso, que não tem justamente aqueles desavisados que podiam vir aqui sem saber que a greve estaria acontecendo. Então, um movimento muito tranquilo, sem movimento, na verdade, sem alunos, sem pais. Essa greve acontece, tem uma programação durante todo o dia. Hoje marca o início, só no final da tarde que vai ser discutida se a questão de se vai voltar amanhã o atendimento normal nas escolas ou se a greve vai continuar. Agora, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, então todos os professores vão se reunir ali no Centro Cívico e ainda vão caminhar da praça até a Prefeitura de Curitiba e toda a manifestação acontecerá ali na frente da Prefeitura. Principalmente, o principal ponto ali que os professores estão indignados e vão manifestar contra é com relação à progressão de carreiras. Sempre que um profissional vai lá, faz um curso de especialização, mestrado, doutorado, se chama a progressão vertical, o crescimento vertical, ele acaba tendo ali um benefício a mais, aumenta o salário. Isso até vai continuar acontecendo, porém a cada 2 anos para apenas 5% dos professores. Já o crescimento horizontal, que são outros cursos, até inclusive relacionados à prefeitura, também vão acontecer a cada 2 anos essa seleção, mas para 20% dos professores e não para todos. Essa é a principal reclamação
do sindicato e é o principal motivo desse protesto. Além disso, outro ponto que eles argumentam é que municípios vizinhos da região metropolitana estão tendo salários mais atrativos e condições mais atrativas, o que enfraquece aqui a educação da capital. Mas lembrando que a cada dia que eles ficarem parados tem essa multa de 20 mil. Então a gente vai saber só no decorrer do dia qual vai ser a decisão do sindicato e dos professores. Nós seguimos acompanhando todas as movimentações e qualquer atualização nós voltamos a conversar. Bea. Obrigada, Pedro. Bom trabalho para você e para toda a equipe aí, acompanhando essa mobilização dos profissionais da educação de Curitiba, da rede municipal. Tem a multa diária de 20 mil reais, mas mesmo assim, eles definiram por cruzar os braços, pelo menos durante esta terça-feira. E como o Pedro ressaltou, no fim da tarde a gente vai entender se essa mobilização continua como forma aí de greve. Vale lembrar que esses projetos que a gente citou aqui, que fazem essa reestruturação do plano de carreira, já foram encaminhados para a Câmara de Vereadores e aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça ontem à tarde. São 6 planos de carreira, sendo que o geral abrange cerca de 10 mil servidores de 125 cargos públicos. Os outros são específicos para os procuradores, auditores fiscais, professores de educação infantil, magistério e guardas municipais. Ao todo, são 6 textos e agora eles serão debatidos pelas comissões de Economia e de Serviço Público antes de serem votados em plenário. Então, é uma pressão que os professores, de certa forma, também tentam fazer junto à Câmara de Vereadores sobre essa proposta que começou a tramitar a partir de ontem com a aprovação da CCJ. Olha só, esse é um assunto tão complexo que a gente precisa dividir ele em partes. Então eu quero começar com a primeira, que é a questão do sindicato. Olha só, quando a Justiça decidiu que essa greve, que a paralisação de 100% do serviço de educação é ilegal, o que ela entende, o que estava lá na decisão, quem teve a oportunidade de ler vai conseguir compreender. É o seguinte, ele é considerado um serviço essencial. As pessoas, para que consigam continuar suas vidas, os pais, para que consigam inclusive se dedicar às suas atividades profissionais, dependem da atividade escolar. Ela é sim uma atividade importante. Então, quando o sindicato toma essa decisão, ele prejudica sim, prejudica mesmo todas as pessoas que ali dependem da estrutura da educação. E vejam só, quando a Justiça fala em uma multa de 20 mil reais para o sindicato, muitas vezes esse tipo de decisão ela acaba sendo pouco eficiente, porque enquanto você não penaliza os dirigentes do sindicato, que são aquelas pessoas que esticam a corda, que decidem que as coisas vão continuar, muito pouco resultado a gente percebe. Então, daqui para frente, a Justiça vai ter que aperfeiçoar esse tipo de instrumento e entender que parte da responsabilidade por esse tipo de paralisação é sim dos dirigentes sindicais, porque quando você coloca ali a multa no sindicato, Bia, tá ali no CNPJ, pouca gente se mexe. Agora, quando a multa ou quando o problema vai no CPF, aí o pessoal se esperta, aí o pessoal corre para resolver e conversar. Agora, esse é o primeiro aspecto com relação à impossibilidade de você parar um serviço tão importante que é o da educação aqui no município de Curitiba. Então, mas isso também tem o outro lado. Eu trouxe o lado do sindicato que está paralisando. Agora, é impossível que a gente não se solidarize de alguma forma com a questão dos professores e com um pouco do escuro em que está esse debate. Vejam só, tem vários pontos ali que são polêmicos mesmos. Você tem, o Pedro nos trouxe a questão salarial, das progressões, dos avanços, tanto da questão vertical quanto horizontal, mas você tem também outros processos com relação às licenças de tratamento de saúde, que alguns professores com algumas doenças mais graves perderiam alguns benefícios, perderiam alguns direitos. Isso também tem revoltado alguns membros da categoria. Aproveitei o dia de ontem para procurar alguns professores e entender quais são os focos de insatisfação. Alguns deles entendem sim que eles precisam dessas progressões, tem um cenário que está paralisado já há 7 anos, então eles precisam entender como vão avançar, mas a questão da licença e o tratamento de saúde também revoltou muita gente. Agora, é impossível a gente imaginar que todas as demandas do sindicato serão atendidas. Mais do que isso, você tem que pensar sim em algum tipo de contrapartida para o avanço dessas categorias. Tem ali a questão de qualificação, mas talvez valha a pena, já que os vereadores estão se debruçando sobre o assunto, que eles também pensem o seguinte, olha, talvez aumentar o percentual dos professores que avance, mas atrelar isso não só aos cursos de qualificação individual, mas talvez aos resultados alcançados ali pelas crianças que ficam sobre a responsabilidade desses educadores. Porque é isso, você tem uma série de crianças que ficam ao cuidado deles, que precisam ter ali o desempenho, a qualidade, tudo isso muito bem aferido para justamente distribuir ali essas progressões, porque senão você corre sempre o risco daquelas pessoas que são mais próximas à gestão,
mais próximas, os famosos amigos do rei, perceberem esses crescimentos e aquelas pessoas que estão mais distantes não conseguirem isso. Todas as progressões, todos os avanços, eles têm que estar muito bem pautados e fundamentados em critérios técnicos. Então você tem dois lados dessa história, Bia, sabe? Todo mundo que está nos acompanhando, você tem o lado de todas as famílias que dependem das escolas, que não podem ficar à mercê ali dessa decisão sindical, de uma questão de uma pressão, como bem você trouxe, querem ali pressionar, mas a sociedade não pode ficar refém disso. Mas você tem também o poder público que precisa encontrar caminhos, né, pontes de diálogo com a categoria para justamente conseguir ali chegar num meio termo que contemple ali todas as pessoas que trabalham, não só na educação, você já teve um debate mais aprofundado com os guardas municipais e todas as outras categorias do município. Porque é isso, muito do que é executado na ponta passa pela mão, passa pela inteligência ali dos servidores públicos. Então a gente tem que ter um equilíbrio e vale a Prefeitura de Curitiba, agora entrando numa terceira etapa do comentário, olhar bem e entender o seguinte: será que faz sentido que a gente continue avançando e entendendo que a execução direta dos serviços é o melhor caminho? A gente viu a divulgação dos dados do censo, a população brasileira, a população de Curitiba, ela está envelhecendo. Então daqui a pouco a demanda por alguns serviços ela vai mudar. Então talvez, como alguns outros lugares no mundo fizeram, a gente deva avançar para um sistema de voucher, ao invés de abrir vagas próprias, entender soluções próprias, execução direta, você ter ali alternativas para que os pais escolham onde querem deixar seus filhos e mais do que isso, quando esse serviço se tornando menos necessário pela diminuição da população ou pela mudança das características da população, você consegue alocar melhor os recursos. Ou seja, esse é um debate que parece simples, que parece única e exclusivamente de questão salarial, mas ele passa pelo futuro que a gente quer para a nossa cidade.